Bom, vamos então mais uma vez iniciar o nosso estudo do Gênesis bíblico para dar início ao nosso encontro de hoje, onde vamos continuar falando um pouco sobre reencarnação, ainda no livro Missionários da Luz. Eu vou pedir para a nossa irmã, a Dona Silvia, fazer a prece inicial por todos nós. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre amigo, e agradecer por mais essa oportunidade que estamos tendo de ter a oportunidade de fazer mais um estudo deste livro do Gênesis. Pedimos desde já a proteção, o auxílio, o amparo dos nossos benfeitores espirituais, que possam nos ajudar a clarear nossa mente e os nossos corações para que este estudo fixa dentro da nossa mente e do nosso coração, que nós possamos cada dia mais ter mais boa vontade, mais entendimento e colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Vou apresentar a tela aqui então, gente. O parágrafo que nós paramos no último estudo, no último encontro, né? É esse que eu grifei aí. Deixa eu só compartilhar isso. Pronto. Eu vou reler ele para a gente lembrar do que a gente estava falando. E aí nós continuamos. Mesmo esquema, quem quiser comentar pode abrir o microfone, fica à vontade. Por isso mesmo, não desconhece você que enquanto nos movimentamos na esfera da carne, somos criaturas marinhas respirando em terra firme. Alexandre falando, né, gente? No processo vulgar de alimentação, não podemos prescindir do sal. Nosso mecanismo fisiológico, a rigor, se constitui de 60% de água salgada, cuja composição é quase idêntica à do mar, constante dos sais de sódio, de cálcio, de potássio. Encontra-se na esfera de atividade fisiológica do homem reencarnado o sabor do sal no sangue, no suor, nas lágrimas, nas secreções. Os corpúsculos aclimatados nos mares mais quentes viveriam à vontade no líquido orgânico. Há verdadeiras surpresas de comparação analógica que poderíamos efetuar nesse sentido. Nós lemos isso aqui, nós lembramos, né, daquele momento do estudo em que falávamos que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, é um dos primeiros versículos, né, do livro de Gênesis, está lá no capítulo 1. O Espírito de Deus pairando sobre as águas. O pairar, nós já falamos que significa, era o significado, né, no hebraico desse pairar lembra aquele movimento do beija-flor. Ele parado e batendo as asas. E esse bater de asas pode ser interpretado como vento, a mesma palavra vento, né, pneuma, respiração. Essa palavra representa respiração, representa também espírito. Então é uma figura bonita quando fala o Espírito de Deus pairando sobre as águas. Era como se Deus, né, se ele tem algum tipo de figura, de personificação, tivesse em movimento de gerar vida. A gente imagina como se fosse um ser batendo asas, né, um beija-flor batendo asas, mas esse movimento de vida, esse vento, essa respiração, podemos interpretar como Deus respirando, trabalhando e gerando vida em cima da água. Quando trazemos isso para o lado científico, aí nós mostramos, né, aquela figura lá, onde mostra para nós a evolução nossa, né, que começa com um ser unicelular, que só tinha uma célula, dentro da água. Aí o Alexandre está falando disso aqui. Ó. Ele está falando que o nosso corpo, ele
era como se fosse uma reprodução desse primeiro habitat nosso, desse primeiro local que nós vivemos. E que há verdadeiras surpresas de comparação analógica. Quer dizer, se a gente for analisar, né, o macro e o mínimo, o pequeno e o grande, o complexo e o simples, são muito parecidos, porque vêm todos de uma lei única, né, que é a lei de Deus, a lei de criação, a lei de evolução. Tudo isso, leis, né, todas essas são leis divinas e, portanto, imutáveis. Nós falamos, quando estudamos sobre o reino vegetal, né, a criação das plantas, elas têm a clorofila, que dá essa cor verde, que é muito uma estrutura similar à hemoglobina, que é o que dá a cor vermelha no nosso sangue. O André Luiz chega a dizer para nós que esses primeiros corpos, então, esses primeiros seres onde o princípio inteligente habita, são estágios, né, em que ele vai aprendendo coisas até se transformar em espírito. Aí vale a pena a gente lembrar, né, da diferença do princípio inteligente para o espírito. O princípio inteligente, o nome diz, é um princípio. Ele está aprendendo coisas muito por fixação. Era como se passasse por aquilo e aquilo ficasse impregnado ali nesse ser, né, nesse corpo fluídico do princípio inteligente, vamos dizer assim. Era como se anexasse essa experiência. O espírito, ele é o ser inteligente. É o princípio inteligente que passou por todas as etapas evolutivas e que agora é um espírito que se diferencia. Quando encarna na espécie humana, num corpo humano, é chamado de espírito. Aí já tem raciocínio contínuo, livre-arbítrio, consciência. São as três coisas principais que diferem o princípio inteligente e o espírito, né, a parte inteligente, do princípio inteligente e dos animais. Então já é uma inteligência desenvolvida. Possui raciocínio contínuo, livre-arbítrio e consciência. Então a gente estava falando disso, de como que essa lei de Deus, desde o início, né? Por que é tudo ligado então? O Gênesis é o início. Essa lei de Deus aqui é um exemplo para nós de algo, né, material, de algo que a ciência já comprovou e que o André Luiz traz aqui para nós um exemplo de como essa lei tem uma mesma base, né? Então o Gênesis também ele é base, porque é a mesma lei espiritual, né? A lei de Evangelho também é a lei divina, né? Se é que podemos chamar assim de lei do Evangelho, mas todos esses ensinamentos divinos eles vêm de uma mesma base, né? Que é o Gênesis, criado por Jesus, por isso tão completo, né? Se complementa com o Evangelho propriamente dito, como nós já vimos aqui. Tendo então relembrado o que a gente já tinha estudado, acho que deu, né, para relembrar isso. Se vocês tiverem alguma colocação, pode ficar à vontade. A gente continua aqui. André Luiz fala: não soube o que responder em vista das definições ouvidas, e ante o meu silêncio, foi o próprio Alexandre que continuou depois de significativa parada. Como vê, ao renascermos na crosta do mundo, aí está falando de reencarnação, hein, gente? Renascimento. Recebemos com o corpo uma herança sagrada, cujos valores precisamos preservar, aperfeiçoando-o. As forças físicas devem evoluir como as nossas almas. Se nos oferecem o vaso de serviço para novas experiências de elevação, devemos retribuir com o nosso esforço, auxiliando-as com a luz de nosso respeito e equilíbrio espiritual no campo de trabalho e educação orgânica. Olha a importância que o Alexandre dá
para esse corpo físico que nós usamos como ferramenta na reencarnação. Por que é importante? Ele tem, gente, uma herança evolutiva que não é só científica, é divina. É uma herança divina. E às vezes a gente não tem consciência disso, da importância disso. Então, quando Kardec traz para nós cuidar do corpo e do espírito, a gente acha que só cuidar do espírito tem a ver com as leis de Deus. Não, cuidar do corpo também. Porque o corpo também faz parte dessa lei de Deus. Só que aqui traduzida para nós por um outro nome, né, que nós costumamos chamar aí de ciência, né, as várias ciências, né, que vão mostrar para nós esse tipo de evolução. O homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmentos de carne, mas companheiras de evolução, credoras de seu conhecimento e auxílio efetivo. Sem esse entendimento de harmonia no império orgânico, é inútil procurar a paz. Então aqui traz para nós, né, gente, uma ideia de consciência coletiva, né? Consciência coletiva de nós mesmos. Nós somos seres feitos aí de muitas células, né? Não são apenas segmentos de carne, mas companheiros de evolução. As nossas próprias células são criaturas divinas que estão ali quase que evoluindo, né, junto conosco. Usufrui do nosso corpo, né, usufrui do nosso mecanismo de vida para elas também evoluir. Boa noite, Dani. Boa noite, gente. Boa noite, Ana. E aí finaliza forte aqui, né? Sem esse entendimento de harmonia no império orgânico, é inútil procurar a paz. Então muitas vezes a gente fala daquela paz de espírito, a gente procura aquela paz, mas é necessário o quê? Harmonia. Harmonia no império orgânico. Porque tudo ligado, gente. Corpo e espírito não tem como. Se eu maltrato, né, a parte espiritual, vai refletir como doença no meu corpo. Se eu maltrato o corpo, vai refletir como chaga no espírito e no perispírito. Porque é tudo a mesma coisa. Então não tem como tratar de maneira diferente, separar isso. A conversação brilhante do orientador magnânimo e sábio sugeria sublimes questões. Entretanto, ele mesmo recordou-me do trabalho em curso e deu por findos os esclarecimentos daquela hora. Estávamos a 2 horas depois de meia-noite. Permaneciam agora ao nosso lado não somente Alexandre e os construtores, mas também diversos amigos espirituais da família. Congregando a todos os companheiros em torno de si como figura máxima daquela reunião, Alexandre falou gravemente. Agora, meus irmãos, penetremos a câmara de nossos dedicados colaboradores para que se efetue o júbilo da união espiritual. E depositando Segismundo nos braços da entidade que fora na crosta terrestre a carinhosa mãe de Raquel, acentuou. Seja você, minha irmã, portadora do sagrado depósito. O coração filial que nos espera sentirá novas felicidades ao contato de sua ternura. Raquel bem merece semelhante alegria. Voltando-se para a assembleia ali congregada, explicou. Faremos agora o ato de ligação inicial em sentido direto de Segismundo com a matéria orgânica. Espero, porém, caros companheiros, a visita reiterada de todos vocês ao nosso irmão reencarnante, principalmente no período de gestação do seu corpo futuro. Não ignoram o valor da colaboração afetuosa nesse serviço. Gente, então até aqui, ó, nesse parágrafo,
até aqui nessa frase, nós vimos todos os bastidores, desde o capítulo 12, agora no capítulo 13, todos os bastidores que envolveram a chegada desse momento aqui. O que está escrito lá no versículo 7 do capítulo 2 do livro Gênesis bíblico: soprou nas narinas um sopro de vida, e este tornou-se um ser vivente, né? Deus. E olha como que as coisas, né, gente, se casam. Primeiro o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pairar é soprar, respirar, bater asas, ventar. Trabalhava então, gerando vida, operando sobre as águas, que não foram nunca criadas, né? As águas não têm um dia de criação, então representa para nós o fluido cósmico. O que está falando então? De Deus gerando vida em geral, gerando todo tipo de vida. Vida animal, vida vegetal, vida mineral. Deus trabalhando sobre as águas. Aí a gente pode pegar uma outra linha de raciocínio com esse mesmo versículo, que é o início da vida orgânica nessa sopa, né, que a gente chamou aqui de nutrientes. O início da vida orgânica, que é vida mesmo, né? O ser inorgânico não tem vida. O princípio inteligente habita o ser inorgânico, o mineral, né? Mas não tem vida ainda. Vida é só a partir do reino vegetal, onde já são seres orgânicos. Qual que é a diferença? Ali já tem fluido vital, é o que dá vida, né? Então tem uma transformação do fluido cósmico em fluido vital. Deus, então, num primeiro momento, pairando sobre as águas, batendo asas sobre as águas, respirando sobre as águas, criando vida em todas as formas. Quando a gente vai para o versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis, soprou Deus nas narinas do homem um sopro de vida. Então, quando Deus sopra, Ele está dando o quê? Vida. Lá no início, esse bater asas, aí a gente imagina o quê? Um ventão, né? Um soprão. Então é muita vida sendo gerada em todas as partes. Lá no versículo 7 está falando da geração da vida humana. Soprou nas narinas um sopro de vida. Narinas de quem? Do homem. Sopro é o quê? Espírito também. Então, esse soprar nas narinas é permitir a vida humana através do processo de reencarnação. Então, primeiro tem a ligação inicial, olha só, ligação inicial, e a vida só existe de fato depois dessa ligação. Soprou Deus nas narinas do homem um sopro de vida. E aí ele se tornou um ser vivente. Fez a ligação inicial, se tornou um ser vivente. Então, essa frasezinha separa para nós um antes, todos os bastidores, né? Tudo que aconteceu daqui para trás, bastidores da reencarnação de Segismundo. Envolveu muita coisa, muito aprendizado. Preparação do corpo, auxílio espiritual para os pais, mapas onde tem o planejamento genético do ser, muita coisa até chegar nesse momento. Depois o trabalho continua. Espero, porém, caros companheiros, a visita reiterada de vocês ao nosso irmão reencarnante, principalmente no período de gestação do seu corpo futuro. Então, continua. Aqui já feita a reencarnação, a ligação, mas o auxílio continua. Não ignoram o valor da colaboração afetuosa nesse serviço. Somente aqueles que semearam muitas afeições
podem receber o concurso de muitos amigos. E Segismundo deve receber esse prêmio pelos seus nobres sentimentos e elevados trabalhos a todos nós, nestes últimos anos em que se devotou a grandes obras de benemerência e fraternidade. Olha a lei de ação e reação, gente. Somente aqueles que semearam muitas afeições podem receber o concurso de muitos amigos. Então, teve um estudo nosso aqui que gerou até uma discussão. Então, toda criança tem a proteção, por que com umas acontecem umas coisas, outras não? E a gente entrou nessa linha de raciocínio. A criança é o início, né, de um corpo físico que já está recebendo um espírito com a sua bagagem, inclusive de merecimento. Então não dá para ser taxativo e achar que todos vão ter o mesmo tipo de amparo. Não, né? Olha a palavrinha aqui. Somente aqueles que semearam muitas afeições podem receber o concurso de muitos amigos. Eu doei muito, eu ajudei muito, eu entreguei muito para a vida. Recebo muito em volta. Segismundo, então, ele tem direito a esse prêmio. Qual prêmio? Visita reiterada de todos vocês. Então aqui não é só o anjo da guarda. Toda essa pleiade de espíritos pode ajudar Segismundo, vai ajudar ele, né? Ajudou ele durante esse período porque ele teve um merecimento para isso. Tá tranquilo aí, gente? Se vocês não me interromperem, eu vou continuando aqui. Tudo bem. Tiago, Oi. igual, vamos supor, Segismundo, a gente sabe que ele tinha merecimento, né? A própria Raquel já tinha feito, né? Parece que pelo que eles falam aí, ela também já tinha trabalhado muito em favor disso aí, né? Ela também, né? E tudo. Mas se fosse o contrário, se fosse um espírito que não tivesse feito nada, mesmo assim, a misericórdia divina ia interferir, não ia? Eu creio que sim. Pode continuar aí, dona Cida. Porque você falando e eu fiquei pensando assim, se a gente vê, né, que muitas vezes tem pessoa que assim, ainda está muito mesmo, né, no planeta que nós somos, do jeito que nós estamos agora, parece adiantado, mas você ainda vê muita pessoa fazendo assim, muita coisa bárbara, né? E tudo. Aí eu fico pensando, mas esses espíritos, se alguém não interferir, fazer alguma coisa, como é que eles vão, sei lá, melhorar, sair dessa condição miserável mesmo? Eu creio, né, que tem sim essa misericórdia divina agindo, mas isso não, a misericórdia ela não age em separado do merecimento. A lei de Deus ela é bonita, né? Ela é completa, porque todas as leis que a gente fala aqui elas caminham juntas em uma forma que a gente não consegue descrever. Então, quando fala de lei de ação e reação, está vinculado à lei de sintonia, lei do progresso, lei do perdão, a lei de reencarnação, propriamente dita, tudo junto. Aqui no Segismundo, a gente percebe, né, que ele, pelo merecimento, ele está tendo o auxílio de mais irmãos. Então, é como se fosse um bônus, né, vamos dizer assim. Vai ter muita gente olhando por ele. Mas sabemos que todos, né, quando reencarnamos, temos pelo menos um, que é aquele destinado para nós, que é o anjo da guarda. Então aí, vamos dizer assim, teria o básico, né? Teria o básico, sim, a misericórdia divina ia agir. Isso já é a ação da misericórdia divina. Permitir que nós tenhamos
esse acompanhamento, né, de alguém inteiramente ao nosso dispor. Que Segismundo também teria. Só que junto desse, teria outros. Aí aumenta o campo de ação, né? Agora, numa situação em que ele não tivesse esse merecimento, a misericórdia ia agir, pelo menos, com o anjo guardião. Aí não é que ele teria Ele teria a oportunidade, mas seria um caminho mais tortuoso, né? Um caminho mais difícil. A gente vê aqui que mesmo ele tendo um crime, né, como herança espiritual, por ele ter feito bem, ter trabalhado muito, muita coisa foi amenizada. A própria doença no coração. Se ele desencadear bem o papel dele na sua jornada, foi dito aqui para nós que nem isso, né, vai atrapalhar o processo evolutivo dele, a reencarnação dele. Então, certamente aconteceria essa oportunidade, né? Até porque a reencarnação é para isso, é exatamente para evoluirmos, mas o contexto, o caminhar, o desenrolar dessa reencarnação talvez seria mais complicada, né? Porque são duas forças. O não agir no bem gera duas forças contrárias aí ao agir no bem. Primeiro, não dá o merecimento de vários amigos acompanhando e junto disso ainda gera débitos. Então olha só como que é impactante, né? Se eu faço bem, eu estou angariando amigos espirituais ao mesmo tempo que eu não estou assumindo débitos no futuro. Mas o contrário também é válido. Se eu faço um mal, eu estou angariando inimigos espirituais, né? Que eu só faço mal para alguém e para mim mesmo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu deixo de ter mais companhia para me ajudar. Então é um trabalho dobrado, né? Só que acontecer vai acontecer, porque a gente precisa da reencarnação. Quem quer falar? Surgiu uma dúvida aqui em relação à sua fala aí, a questão da proteção da criança nessa fase aí, antes dos 7 anos. No caso de um espírito milenar, né, que cometeu muitas atrocidades e vidas regressas aí, ele caiu no arrependimento e tem a chance de reencarnar novamente. Então, durante esse período aí da infância, ele não vai ter essa mesma proteção de um outro espírito que, de uma outra forma, é um pouco mais evoluído? O que a gente viu um pouco antes aqui, que esse período dos 7 anos ele é crucial, né? Então tem uma atenção maior. Eu tenho para mim que, em qualquer caso, além do anjo da guarda, teria também uma equipe espiritual. Então isso aí tem. Isso é misericórdia divina. Acho que para todos vai acontecer isso. O caso do Segismundo é que, além disso, ele teve um bônus, porque ele agiu para que esse bônus acontecesse. Então, vários espíritos ali daquela equipe se sintonizaram, né, positivamente, têm gratidão e sintonia, né, positiva com o Segismundo, e isso gera neles até um próprio sentimento de gratidão que vai ajudar a auxiliar ele ainda mais nesse concurso evolutivo, nessa reencarnação que ele vai encarar aí. Então vamos dizer assim, é uma tarefa que não é fácil, né? Também para o Segismundo não seria, porque ele está vindo para resgatar débitos, mas que por merecimento está tendo, além da misericórdia divina, que nunca falta, ainda mais auxílio, porque ele fez por onde. Acho que a gente pode entender assim, misericórdia divina nunca vai faltar, né? É o básico, vamos dizer assim. É o básico para a gente conseguir. No caso em que trabalhamos no bem, aí vem com mais recompensa, porque a gente está entregando para o mundo coisa boa, então a gente recebe coisa boa. É a lei de Deus. Né? Quando eu estou fazendo mal, eu estou agindo por conta própria. Então,
automaticamente eu estou abdicando do quê? Da ajuda de Deus. Eu estou agindo por mim mesmo. Então, seria até justo se no futuro eu tivesse que resolver sozinho. Por quê? Lá no passado eu falei assim, não, eu dou conta sozinho. Existe essa lei de amor, mas eu não vou amar, eu quero fazer do meu jeito. Então eu estou abdicando de Deus. Só que Deus é tão misericordioso que a gente reencarna e Ele ainda dá para nós pelo menos o básico para a gente conseguir. A vida nossa, gente, é tipo uma entrevista de emprego que a gente já tem certeza que a vaga é nossa. A gente já tem certeza que vai dar certo. Desde que a gente se vá bem no processo seletivo. Então imagina a gente entrar numa guerra, né? É uma figura forte, né? Mas imagina a gente entrar numa guerra sabendo que a gente vai vencer. É a nossa vida. Por quê? Numa das, Pode falar. assim, não é bem esse assunto, mas teve uma fala sua aí anterior que você falou em questão da célula evoluir. É mesmo que você quis dizer fortalecer ou não entendi essa parte? Mas aí eu não quis interromper para ver se eu chegava no entendimento. Tá, Você lembra esse valor? Lembro. Vamos finalizar. Esse aqui então, ficou claro, gente? Essa questão do auxílio, essa questão da misericórdia divina. Ficou aí, ficou, dona Silvia? Para mim ficou, tchau. Também, Marilene? Sim, Deu ficou. para entender? Entendi. Então, lá na questão das células, o Alexandre fala aqui para nós, né, que esses organismos, né, essas organizações, elas não são apenas, lá ele usa o termo pedaços de, partes de carne, né? Como é que ele fala aqui? Vamos voltar lá. Não, acho que eu voltei muito. Falando do sangue. Aqui, ó. O homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmentos de carne, mas companheiras de evolução, credoras de seu reconhecimento e auxílio efetivo. Sem esse entendimento de harmonia no império orgânico, é inútil procurar a paz. Lá no livro Evolução em Dois Mundos, tem um momento lá também que o André Luiz traz para a gente, né? Aí a gente tem que voltar lá na questão do princípio inteligente. O princípio inteligente no início dele ali, né? É difícil a gente imaginar uma forma, mas vamos imaginar aí como uma individualidade. O princípio inteligente vai ser aquele que depois de milhões e milhões de anos de evolução vai se tornar um espírito. Para isso acontecer, ele tem que passar por várias etapas, né, por várias coisas. Então Kardec divide para nós em reino inorgânico, onde lá no mineral inicia esse processo, e no reino orgânico, onde inicia vida. Lá na Evolução em Dois Mundos, logo na introdução, quando fala desse princípio inteligente, André Luiz explica para nós, no texto lá, que todo um organismo vivo e complexo como nós, em que se habita, né, um espírito, serve também de campo, né, de evolução para, no caso aqui das células, né, princípios inteligentes que estão na etapa bem inicial. Então era como se acontecesse um estágio ali também. Por isso que ele chama de companheiras de evolução. Então se a gente pensar nas células do coração, elas têm um trabalho, que é o quê? Construir o nosso coração, fazer alguns movimentos lá, né, algumas funções. Então era como se fosse um período de estágio. Só que aí é complexo assim da gente
A gente não pode... A gente tem que entender o princípio inteligente como algo, né, que está ainda evoluindo, que não tem domínio, que funciona por automatismo, por instinto, né? Assim como as nossas células elas agem. Elas têm uma função definida e elas vão fazer aquela coisa. Quando a gente fala de um organismo mais complexo, quando fala, por exemplo, da planta, ela é um organismo que tem um princípio inteligente naquele organismo, mas que também tem um emaranhado de células. Então nada impede que essas células sejam locais onde se pode iniciar uma evolução, onde se pode habitar um princípio inteligente que está no início ali, que precisa aprender coisas. Então começa do pouco, né? Respiração celular, metabolismo celular, para depois comandar coisas maiores. Então, no fundo, o que está dizendo aqui para nós é que esse emaranhado de coisas que a gente carrega são também exatamente isso aqui, companheiros de evolução. Porque tem essa possibilidade de servir de receptáculo, né? Ele fala aqui de vaso, tem a possibilidade de servir de vaso também para princípios inteligentes que estão evoluindo. Quando eu li isso a primeira vez, gente, eu não sei se vocês estão com essa mesma sensação, eu achei estranho porque eu estava pensando assim no princípio inteligente como uma individualidade, que é, né? Mas uma confusão de um tanto de princípio inteligente. E não, porque na verdade o único inteligente mesmo, o único que rege o processo, vai ser o espírito. Então o que é isso? O nosso corpo também, assim como a natureza, como os diversos ecossistemas, servindo de campo, né, de evolução, de campo de atuação da obra divina. Então é um negócio que espanta um pouquinho, mas que no fim das contas faz sentido. É isso que está falando aqui. Eu não entrei nesse mérito porque eu lembro que quando a gente falou lá no início, né, no Evolução em Dois Mundos, o texto de André Luiz deixava isso lá. Mas é isso que está querendo dizer aqui. Companheiras de evolução mesmo. E o homem do futuro, aí eu não sei se ele já está falando da gente, tá? Porque não é tão simples, né, de entender. Compreenderá, né, que essas células não são coisas aleatórias, apenas partes inertes, né, vamos dizer assim, do nosso corpo. Não, tem vida ali. Tem vida, né? Vocês já perceberam, já viram aquelas cenas onde eles mostram assim depois que abate o boi ou algum animal, que a carne continua tremendo? Vocês já viram isso? Já vi sim. É comum, né? O animal É horrível, né? Com a galinha, principalmente, quando a gente corta o pescoço da bichinha, tá? sai correndo, né? Ela fica pulando, e a gente pelejando para poder segurar. Aí eu morro de dó. Acho que eles falam que Exatamente. quando a gente tem dó, que ela custa para morrer. Exatamente. Aquilo ali é um exemplo, né, que a gente pode trazer para cá. A vida do animal, do ser mais complexo, se ceifou. Mas o que tem ali ainda? Células que ainda têm um restinho de automatismo, que ainda não entenderam que o seu ecossistema, né, já não está mais sendo governado, mas que elas ainda estão fazendo por automatismo. O que é automatismo? Lembra automático. Então Assim como na morte cerebral, Tiago, que vai parando os órgãos assim aos pouquinhos, né? Porque ainda tem as células ali, Uhum. não é isso? E porque tem também esse automatismo na gente, né? Que a gente já comentou aqui. Uhum. O movimento cardíaco é automático, né? Uhum. Então, são as diversas formas de vida. A gente, assim, de vida no princípio inteligente. Da mesma forma que ele pode estar no mineral, né? Na pedra, nos sais, ele pode estar nas plantas, pode estar nos diversos tipos de célula. Isso tudo é o quê? Obra de Deus. Vida. Vida, né? Lembrando que o único que consegue gerar princípio inteligente e fluido cósmico é
Deus. A única coisa, as duas coisas que somente Deus consegue fazer. A gente trabalha com essas coisas. Então as células era como se elas são, na verdade, né, colaboradoras nossas mesmo. Era como se fosse uma simbiose, né? Simbiose é o quê? Viver ali em harmonia, um fazendo bem para o outro. Então é mais ou menos isso. Tá falando aqui para nós que a gente carrega aí, aqui usa no feminino, né? Companheiras, mas que a gente carrega princípios inteligentes aí que estão evoluindo junto conosco, porque nós somos organismos complexos. Deu para entender? A Marilene está aí ainda? Então, eu fiquei assim, tipo. Então, assim, morreu o corpo, as células vão morrendo lentamente, é isso que você quis dizer? Isso, vai se transformando. Aí a Pois gente é, entende. mas o novo corpo são novas células. Novas Ou células. essa evolução vem. Eu acho que eu confundi tudo na minha mente. Não, é isso mesmo. É isso mesmo que você está pensando. Quando o Kardec fala para nós sobre os animais, ele fala assim, ó, o urso, desde quando ele existe, ele é urso. Né? Então precisa desse organismo chamado urso. A natureza precisa disso. Da mesma forma que precisa do leão, do cachorro. Né? E nós estamos, né, nós seres humanos, evoluímos. É aquela história, né? A gente evoluiu do macaco, segundo fala aí. Então por que todo macaco não transformou em homem? Por que ainda existe macaco e existe homem? Na natureza precisa do macaco, precisa do homem. Então essas células que habitam na gente, elas são como seres também da criação. Quando o nosso corpo, quando a gente desencarna, o nosso corpo vai, né, aí é o homem do pó da terra, ao pó da terra voltará. Tem toda uma transformação, finda também o ciclo, né, daquelas células, elas vão morrendo aos poucos, como você disse, e aquele princípio inteligente deixa de habitar elas e vai habitar outros corpos, ou outras células, ou outras coisas de acordo com o que ele precisa aprender. A gente entende o princípio inteligente assim. De acordo com o que ele precisa aprender, impregnar ali nele, ele vai mudando de corpo. E isso é rápido. Né? No nosso organismo mesmo, quando a gente machuca o dedo, aí a gente corta o dedo, aquela casquinha que forma em cima é célula morta. Então, para aquelas ali, acabou o ciclo. E outras estão no nosso corpo e continuam. Né? Então, não é uma coisa única, é uma coisa dinâmica. O que é único é só o princípio inteligente, que vai passando de etapas em etapas. Então, você está certinha, é isso mesmo. Depois que desencarna, fica o corpo. O espírito vai habitar o quê? Outro corpo. Mesma coisa é o princípio inteligente. A célula morreu, ele vai habitar outra célula. Agora, outro animal, ou uma planta, né? Ou um animal que já está quase se transformando, no caso, né, de um princípio inteligente que está quase virando espírito, um animal ainda mais evoluído. Então, era como se separasse, né, o princípio inteligente da parte material. Resumindo aqui, o Alexandre fala para nós, a célula não é só uma coisa material. Ali também tem uma vida, um iniciozinho de vida, algo que está evoluindo junto com o nosso corpo. É estranho assim de pensar porque está junto com a gente, está dentro da gente, mas pensa no nosso animal doméstico, ele está evoluindo junto com a gente. Só que, né, aí na nossa casa, no nosso quintal, mas está junto. A célula está também, só que está no nosso corpo. É um princípio inteligente habitando o cachorro e um habitando a célula. Acho que eu entendi, mais ou menos. Eu vou tentar separar o texto para o outro estudo, o texto da Evolução em Dois Mundos, que o André Luiz fala isso lá para nós. E não é simples mesmo não, tá, gente? Tá escrito aqui para nós o homem do futuro, né? Igual eu falei, não sei. Não sei se está falando do nosso futuro, às vezes ainda daqui uns 100 anos, né? O que dá para a gente entender pela fala é isso que foi dito aqui.
Mas com certeza tem coisa muito mais profunda, né, do que o que a gente explanou, né, do que o que a gente tenta entender aí. Não, mas clareou um pouco. Depois, a gente vai ver, né? Nós vamos ter ainda um tanto de reencarnação também para Aqui é o primeiro contato, né? Gente, falta 4 minutos. Eu vou marcar esse. Eu acho que depois nós temos que fazer um estudo só desse livro, hein? Depois que. Bom, nós vamos continuar no Gênesis, mas esse livro ele é muito interessante. Eu vou marcar isso aqui. A gente volta, né? Nessa semana que vem, nesse parágrafo, que aqui vai falar exatamente do versículo em si, diretamente, né? A ligação inicial do espírito no corpo. Aí a gente volta aqui para pegar, né, o contexto. Hoje já deu uma discussão bacana, muita informação nova aí para nós. Nós vamos precisar daqui para frente falar com calma dessa parte. Então, Ok, obrigada. eu vou encerrar aqui marcar isso. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Bianca, não, eu quero entender mais coisas. Nós vamos entender. Nós vamos entendendo aí. É muita informação, né, dona Silvia? Tem dia que eu digo, eu estou mais tranquila aqui em casa, que agora eu não estou tendo muita tranquilidade mesmo. Eu gosto de voltar lá no primeiro estudo, nossa, entendeu? Aí Isso é eu, bom. para ver se a gente, porque tem um tanto de coisinha que a gente viu, mas a gente ainda tem dúvida, entendeu? Sim. Eu gosto de voltar. É bom gravar por isso, né? E qualquer coisa também, a gente sem problema, a gente volta, né? Em outros termos, né? Outras coisas que a gente já falou, não tem problema nenhum de repetir, não. Porque à medida que a gente vai discutindo também, até a ideia inicial nossa, ela vai melhorando, né? Então, se não ficou uma coisa muito clara lá, talvez, né, no segundo estudo, vamos supor, tem uma coisa lá que não ficou muito clara. Agora que a gente já está nos 50 e tantos, a gente já adquiriu mais conhecimento, já lemos mais coisas, pode ser que ajude a entender até lá no início, onde a gente começou, né, com uma ideia. Então não tem problema nenhum também não, tá? Vou fechar então hoje, fazer a nossa prece final. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, agradecer por todas as bênçãos, pela oportunidade bendita de mais uma vez estarmos aqui reunidos em seu santo nome. Senhor, que a sua luz, a sua paz, nos auxilie, nos ajude a ter bom ânimo, a ter tranquilidade, boa vontade para colocarmos em prática tudo que aqui aprendemos. E que possamos, Senhor, principalmente valorizar nosso corpo, a nossa oportunidade da reencarnação, nossa oportunidade de estudar a doutrina espírita, a oportunidade de estar na companhia de irmãos abençoados, de companheiros de jornada, da equipe espiritual que nos acompanha. Jesus, mestre amigo, mais uma vez agradecidos estamos por tudo, por tanto, e pedimos que sua luz, a sua paz ilumine não só o nosso lar, o nosso ambiente, como sentimos nesse momento, mas a nossa vizinhança, os lares dos nossos amigos, dos nossos inimigos e o nosso mundo todo. Onde houver dor, sofrimento, Jesus, a sua luz, a sua paz se faça presente. Que assim seja. Assim seja. Gente, obrigado. Boa noite para todos. Até Obrigado por você, Thiago. terça. Com Deus. Boa noite, tchau. Obrigada.